A história de hoje nos leva ao fascinante episódio em que Balaque convoca Balaão para amaldiçoar Israel, relatado em Números 22 a 24. No coração desse relato encontramos um profeta dividido entre a cobiça e a obediência e um Deus soberano que transforma a maldição em bênção. A narrativa acontece nos campos de Moabe, diante do Jordão. Israel estava prestes a atravessar para a terra prometida e o rei moabita Balaque, temendo o avanço do povo, recorre a magia e a influência de Balaão, um homem conhecido por suas palavras de poder espiritual. Balaque enviou mensageiros até Balaão, levando consigo presentes e promessas tentadoras. Um povo tomou toda a terra. Venha amaldiçoá-lo, pois sei que quem você abençoar será abençoado, e quem amaldiçoar será amaldiçoado, disse Balaque em sua carta. Balaão recebeu os mensageiros com cortesia, mas durante a noite buscou a resposta de Deus. O Senhor foi claro: não vá com eles e não amaldiçoe aquele povo, porque é abençoado. Pela manhã, Balaão despediu os mensageiros. Em seu coração, contudo, a proposta começou a ecoar. Havia algo de sedutor na honra e nos tesouros oferecidos. Dias depois, um novo grupo de mensageiros chegou com presentes ainda maiores. Balaque insistira: não há ouro que eu não lhe ofereça. Apenas venha e amaldiçoe este povo por mim. Balaão respondeu numa mescla de reverência e desejo: ainda que o rei me desse sua casa cheia de prata e ouro, não posso ir além do que o Senhor disser. Fiquem esta noite e verei o que mais o Senhor me dirá. E Deus respondeu novamente, permitindo que ele fosse, mas apenas para dizer o que Deus mandasse. A ambiguidade dessa permissão seria o início de uma lição profunda sobre a obediência de coração. Na manhã seguinte, Balaão preparou seu jumento e partiu. A estrada parecia tranquila, até que o inesperado aconteceu. O animal de repente desviou-se para o campo, onde um anjo invisível bloqueava o caminho com uma espada desembainhada. Balaão não via o anjo e, irritado, golpeou o jumento. Seguiram alguns metros e o animal se espremia contra a parede, ferindo o pé de seu dono. Mais uma vez Balaão o castigou. No terceiro obstáculo, o jumento simplesmente se ajoelhou, exausto, e foi então que o Senhor abriu a boca do animal. Por que me bates? Não sou eu o mesmo jumento que sempre lhe serviu fielmente? Balaão, surpreendido, respondeu sem perceber a estranheza da cena: por que zombas de mim? Se eu tivesse uma espada, te mataria. Logo em seguida, os olhos de Balaão foram abertos, e ele viu o anjo do Senhor diante dele. Caiu de rosto em terra. Por que você espancou seu jumento? Perguntou o anjo. Eu me opus ao seu caminho porque ele é imprudente aos olhos de Deus. Balaão tremia. Pequei, admitiu. Não sabia que estavas diante de mim. Se for do teu agrado, voltarei agora mesmo. O anjo permitiu que ele seguisse, mas advertiu: fale apenas o que Deus ordenar. Ao chegar a Moabe, Balaão foi recebido por Balaque com grande esplendor. O rei mirava ansioso as colinas onde o povo de Israel acampava, suas tendas se estendendo como um mar branco no deserto. Suba aos altos de Baal e dali amaldiçoe esse povo, suplicou Balaque. Balaão ofereceu sacrifícios e retirou-se para buscar a palavra de Deus. Quando voltou, em vez de maldição, pronunciou bênção: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? De cima das rochas os contemplo, um povo que habita à parte, distinto entre as nações. O rei ficou furioso. Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar, e agora esse povo é abençoado pelas tuas palavras, exclamou Balaque. Balaão respondeu serenamente: não posso falar senão o que o Senhor põe em minha boca. Insatisfeito, Balaque insistiu: venha a outro lugar, de onde poderás vê-los parcialmente. Talvez ali consigas amaldiçoá-los. Levaram-no então a um novo monte, e novamente sacrifícios foram oferecidos. Novamente o Espírito de Deus veio sobre Balaão, e suas palavras se tornaram poesia divina. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eis que recebi ordem de abençoar, e ele abençoou, e não posso revogar. O rei esbravejou: se não os amaldiçoas, ao menos não os abençoes. Balaão, porém, respondeu quase como quem roga ao rei que o compreenda: disse-te que falaria apenas o que Deus ordenasse. Não posso seguir outra voz. Ainda assim, Balaque tentou uma terceira vez, levando-o ao cume do Monte Peor. Mais alta era a posição, mais desesperada a esperança de que a maldição surgisse. Dessa vez Balaão não buscou encantamentos. Olhou simplesmente para Israel em suas tendas e o Espírito do Senhor encheu seu coração. Ele viu um povo preparado, com ordem e propósito, e proclamou: que belas são, ó Israel, tuas moradas, como jardins junto aos rios, como cedros junto às águas.
e concluiu: benditos sejam os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. O silêncio caiu sobre as colinas. Balaque estava consternado. Suas riquezas, suas esperanças políticas, tudo parecia inútil. Foge para tua casa, gritou ele. Eu disse que te honraria, mas o Senhor te impediu de receber recompensa. Balaão, com um semblante agora mais humilde, replicou: eu disse desde o início que só poderia falar o que o Senhor me desse. E mais, deixo-te uma palavra. No fim dos tempos, uma estrela surgirá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel. Assim profetizou e partiu. Essa história, ainda que marcada por tensão e tentação, revela uma verdade que atravessa gerações. Balaão tinha dons espirituais reconhecidos, mas seu coração foi provado na encruzilhada entre riqueza e obediência. Quantas vezes também nós, entre oportunidades e princípios, somos convidados a escolher? Balaque representa o mundo que tenta comprar a consciência dos filhos de Deus com ofertas de glória e segurança. E Balaão, atormentado por sua ambição, ensina que dom sem integridade se torna fraqueza. No entanto, Deus escreve certo por caminhos tortos. O mesmo profeta que desejava lucro acabou proclamando uma das bênçãos mais belas sobre Israel e uma das primeiras profecias messiânicas. Uma estrela surgirá de Jacó, sinalizando o nascimento de Cristo. Assim mesmo, cidadãos vacilantes podem ser instrumentos da fidelidade divina. Quando olhamos para Balaão, lembramos que Deus pode transformar palavras de maldição em promessa viva, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Hoje, em tempos de crise e tentação, somos chamados à mesma decisão. Seguir a voz de Deus, ainda que ela pareça contradizer conveniências, é o caminho que conduz à bênção verdadeira. Nem toda oferta reluz é ouro, nem toda situação humilde significa perda. Deus ainda fala, ainda guia, ainda transforma a intenção humana em oportunidade divina de redenção e propósito. Que essa história nos encoraje a ouvir mais do que as vozes da promessa fácil e a buscar primeiro o que o Senhor quer dizer. Pois quando permanecemos fiéis à sua direção, Ele mesmo se encarrega de transformar ameaças em testemunhos e deserto em caminho fértil. Se você gostou, curta e compartilhe esta história para inspirar mais corações a ouvir a voz de Deus com fé e coragem.